Essa live aqui, ela é para contar para as pessoas um pouco da minha experiência, de como que eu fiz para conseguir os meus primeiros clientes sem a internet. Porque eu comecei na minha vida de empreendedorismo há mais de 20 anos atrás. E a gente não tinha internet. Então, como é que fazia? Todo mundo precisa ganhar dinheiro e todo mundo que é profissional liberal precisa de cliente, não é verdade? O grande problema é a gente encontrar cliente. Como que a gente faz? Então eu vou contar para vocês em relação à construção civil, principalmente, que é o meu nicho, é a área onde eu atuo há muito tempo. Se você não sabe mexer em rede social, não tem tempo, não se adapta com isso, você tá no lugar certo. E o que eu queria dizer para vocês é que essa aula aqui é para quem quer liberdade, é para quem quer trabalhar com empreendedorismo, é para quem quer atuar na área, seja engenheiro, arquiteto, técnico de edificações, tecnólogo e aquela pessoa que está cansada de ir para a empresa, trabalhar muitas horas em troca de um salário fixo. Então é isso que eu queria dizer para você. E com essa liberdade, você também vai ter liberdade de tempo. E a gente, queira ou não, tempo é o nosso maior ativo. Falando em tempo, o que acontece é que se você for usar as redes sociais para conseguir os seus clientes, pode ser que demore muito. Eu vou ensinar você como conseguir os seus clientes sem precisar esperar tanto, com um retorno um pouco mais rápido. Como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, eu tenho que te avisar que não vai ser fácil, eu diria também que não vai ser mole, mas é uma coisa que dá resultado. Então, se você não tá afim de arregaçar as mangas, sinto muito em te dizer, mas essa aula não é para você. Muito bem, eu sou Elisa Nunes, sou técnica de edificações, sou engenheira civil, sou arquiteta, sou paisagista e atuo na área há mais de 30 anos. Eu sou especialista em gestão de obras. Eu tô aqui para te ajudar a viver de reforma. Eu vou passar para vocês uma técnica que eu usei especialmente para conseguir o meu primeiro cliente. Porém, foi uma técnica que eu usei ao longo da minha trajetória até aqui. Até aqui eu ainda uso essa técnica e ela dá muito resultado. Mas fica comigo até o final, porque a técnica em si é só um detalhe. O que eu tenho para passar para você é algo muito mais valioso, tá? E depois que eu te mostrar o passo a passo, eu vou te contar o que é tão valioso que vai fazer toda a diferença entre você, o seu cliente inicial e todos os outros clientes que você vier a conquistar na sua vida profissional. Eu até cheguei a trabalhar em empresa com carteira assinada, horário e tal. Aí chegou um momento que eu resolvi empreender. E eu fui para uma região perto de São Paulo que tinha muitos condomínios fechados. E nessa região, eu peguei a minha rescisão, abri o meu escritório, aluguei com uma determinada corretora e coloquei um banner quase do meu tamanho, eu tenho 1,5 m, tá, gente? Na porta do meu escritório, Elisa Nunes, Engenheiros Associados. E eu achei que aquele banner ia ser, assim, um sucesso, que todo mundo ia bater na minha porta e que eu ia conseguir cliente rapidinho. O tempo foi passando e eu vi que não era muito assim. Aí eu lembrei da corretora que tinha alugado a sala para mim. E eu fui conversar com ela. Expliquei a situação, disse para ela que eu estava começando e tal, e propus que se ela me trouxesse clientes, afinal de contas, quem é que vendia os terrenos na região para os clientes que iam precisar fazer suas casas? Ela, junto com todos os profissionais da área dela.
Então eu propus uma parceria onde eu pagaria uma comissão do meu projeto. Ela topou e não demorou, gente. Em 15 dias ela estava me trazendo o primeiro cliente. Era um casal jovem que tinha comprado um terreno de 1.000 metros quadrados e que queria construir uma casa. Eles vieram conversar comigo, me contaram o que eles precisavam na casa e aí eu consegui saber mais ou menos o tamanho daquela edificação, em torno de 500 metros quadrados. A esposa, ela disse assim para mim: quem vai financiar a minha casa é o meu pai. Só que ele trabalha, ele só pode vir conversar com você no domingo. Ok, a gente marcou para domingo, 11 horas da manhã. Gente, o que eu fiz? Eu montei o meu currículo, montei uma apresentação, coloquei ali toda a minha experiência. Se você não tem experiência, não tem problema. Coloca a sua formação, os trabalhos que você fez na faculdade, o seu TCC. Mas sabe o que vale também? Se você fez uma decoração no quarto da sua irmã mais nova, tira uma foto, coloca. Se você deu uma reformada na edícula do sobrado da sua mãe, coloca também. Foi o que eu fiz. Os meus sogros tinham acabado de construir uma casa em São Bento do Sapucaí. Quem fez o projeto fui eu. Só que, trabalhando em São Paulo, numa empresa, tendo que cumprir horário, eu não pude acompanhar a obra. Quem fez a obra foi o seu Luiz, que era um empreiteiro, que fez a casa como se fosse dele, no maior capricho. E eu acompanhava, eventualmente, aos finais de semana, quando eu ia até lá. E tirei foto da casa. Junto com o meu currículo, eu coloquei essas fotos. E quando o cliente chegou no domingo, gente, eu sentei na frente dele. Eu olhei nos olhos dele, sabe? Ereta, ombro pra trás. Sabe o queixo aqui, ó, a 90 graus? Eu já sabia mais ou menos o que a filha dele e o genro dele queria. E disse assim: seu fulano, eu não fiz nenhuma residência aqui na região. O que eu tenho para mostrar pro senhor é o meu currículo e essas fotos da casa dos meus sogros lá em São Bento do Sapucaí, que é uma cidadezinha pertinho de Campos do Jordão, uma delícia, aliás. Eu disse para ele: mas eu quero fazer sua casa e eu acho que eu sou capacitada para isso. Ele disse assim: bem, ok, o projeto então eu vou fazer com você, eu vou te dar essa chance. Mas veja, gente, se você chega para conversar com seu cliente, não olha para ele, não mostra do que você foi capaz de fazer na faculdade, fica lá na cadeira, assim, cabeça baixa, olhando para ele dessa forma aqui, ó, você não vai passar confiança, sabe? Quando ele topou o projeto, eu falei assim: ok, só que eu não quero fazer só o projeto, eu quero fazer a sua casa, eu quero fazer essa obra. Aí eu disse para ele: se o senhor me der a obra para fazer, eu dou um desconto de 90% do valor do projeto para o senhor. Ele achou um baita de um negócio. E eu posso dizer para vocês, veja só, hoje em dia, trazendo, tá, os valores daquela época para cá, uma casa de 500 metros quadrados, hoje em dia, sairia do zero, tá? Em torno de 1,5 milhão. O projeto, hoje, só o projeto de arquitetura, tá, gente? Não tô falando dos projetos complementares. O que são projetos complementares? Projeto de elétrica, projeto de hidráulica, projeto estrutural. São esses. Tô só exemplificando pra gente não se alongar. Só o projeto de arquitetura fica em torno, mais ou menos, de 1% dessa obra. Ou seja, eu receberia pelo projeto em torno de 15 mil reais. Mas eu não dei 100% de projeto, eu dei 90%. Então, eles me pagariam R$ 1.500. Ele pensou e ele topou. Porque era um baita de um negócio para o cliente. Aí vocês podem dizer para mim: Elisa, mas poxa, você foi dar o projeto? Não. Eu estava fazendo meu portfólio.
Eu tinha acabado de ganhar uma obra que ia me trazer muito outras. Por quê? Quando chegasse um outro cliente no meu escritório, eu ia ter uma obra para mostrar. E posso contar outra coisa para vocês? Quando a gente faz o nosso trabalho direitinho, o cliente volta. Esse cliente, além dessa obra, eu fiz mais 3 obras para ele. Eu fiz uma reforma gigante de uma casa de um outro filho dele, num outro condomínio fechado. Descascamos a casa inteirinha. Eu fiz a reforma da casa dele e eu fiz a reforma de um imóvel que tinha numa rua perto da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Então, valeu muito a pena eu ter dado esse desconto de 90% do valor do projeto. Na verdade, não foi um desconto, foi um investimento. Conclusão, eu peguei aqueles 1.500, que eram os 10% que ele iria me pagar pelo valor do projeto, e assim que eu recebi aquele dinheiro, eu fui e paguei a corretora. A corretora ficou feliz da vida e a gente firmou efetivamente uma parceria. Só que eu queria contar mais uma coisa para vocês. Vai além disso. Por quê? O que eu percebi? Que na região havia clientes que eles achavam que só ia dar para fazer uma casa bacana num terreno plano. A corretora não tinha expertise para explicar para o cliente que em terrenos em declive, que são terrenos que descem do nível da rua, eles descem, ou terrenos em aclive, do nível da rua, eles sobem. Ela não tinha expertise para explicar para o cliente que em terrenos assim acidentados, a gente pode fazer trabalhos maravilhosos, construir casas sensacionais, justamente por causa desse movimento. O que eu fiz? Eu ofereci para ela o meu conhecimento. Eu disse, olha, a hora que você tiver um terreno encalhado, mas não porque o terreno é ruim, é porque o cliente não enxerga as possibilidades. O cliente, ele não é obrigado a saber disso. É por isso que ele contrata a gente. Então, a hora que você tiver um terreno encalhado, me chama, eu vou com você e eu explico, eu mostro para o cliente o que é possível fazer naquele pedaço de terra. E aí, ela me chamava, eu ajudava, o cliente já ficava com o meu contato e eu fechava também. Agora, em relação ao projeto com desconto, eu precisei fazer isso para conseguir minhas 3 primeiras obras. Uma obra de uma residência, ela leva aí uns 12 meses para ser construída do zero. Quando você pega o gerenciamento de uma obra dessa para fazer, você vai cobrar uma taxa de administração em cima do valor total da obra. Ok, você vai fazer o faturamento mensal, conforme vai gastando os valores mensais. Porém, eu tinha uma renda fixa com 3 obras que eu investi o desconto do projeto ao longo de 12 meses. Então eu pude trabalhar muito mais tranquila. E além disso, eu estava construindo o meu portfólio. Agora vamos falar de apartamento. Apartamento é a mesma coisa. O corretor tá lá, querendo vender um apartamento usado. Se você fizer uma parceria com ele, além dele ganhar uma comissão quando você fechar o projeto, mas aí você tem que cumprir o que você falou. Além disso, você pode ajudá-lo a vender aquele imóvel, falando para o cliente quais são as possibilidades de reforma que você pode fazer ali, atendendo às necessidades dele. Além disso, de quebra, você já fica com o contato do cliente para poder fazer o seu follow, para poder fazer o retorno. E o corretor, gente, de imóveis, o trabalho dele é vender. Então, nada mais justo do que ele ganhar por isso, não é verdade? Contando para vocês tudo isso, como que eu fiz para conseguir os meus primeiros clientes e o que eu faço até hoje, tá? Porque eu não deixei essa prática de lado.
eu consegui cliente rapidamente. Agora, uma das coisas que eu quero contar para vocês é o seguinte. Há algum tempo atrás, meu filho estudava numa escola e eu conhecia os donos dessa escola. E eu estava fazendo uma obra num condomínio com uma casa larga, aonde atrás, na divisa dos fundos, esse terreno fazia divisa com mais 3 casas, de tão largo que ele é. E no Código do Consumidor diz que você que está no terreno mais baixo tem que dar serventia para o terreno mais alto para despejo da água pluvial. Você não tem que pagar as tubulações, nem todo o trabalho que vai ser feito, mas você tem que arrumar um cantinho lá no seu terreno para passar a tubulação. Muito bem, eu estava fazendo essa obra e eu precisava dar serventia para essas 3 casas que estavam no nível acima desse terreno. Eu fiz um orçamento para esses proprietários que dava em torno de R$ 5.200 para cada um, para pagar o material e a mão de obra. Planilhei aquilo, mandei, eles aceitaram os valores. Depois que eu terminei a obra, eu fui fazer os apontamentos. E na verdade eu não gastei R$ 5.200 por casa. Eu gastei R$ 5.142,20. Então, eu precisava devolver R$ 47,80 para cada um desses proprietários. Eu peguei esse dinheiro, coloquei cada um num envelope com o demonstrativo, contábil de tudo isso e fui entregar para eles. Aí, voltando lá ao dono da escola do meu filho, que me encontrou no pátio da escola, ele virou para mim e disse assim, o nome dele é Ney. Elisa, eu tava no churrasco na casa do Shen esse final de semana e o assunto foi você. Gente, eu gelei, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, o que será que eu fiz de errado para eu ter sido assunto numa reunião de lazer num final de semana? Ele disse assim para mim, eu fiquei morrendo de medo, acho que ele até percebeu o meu semblante, sabe? Aí ele disse assim, nós estávamos conversando o quanto você foi correta em devolver R$ 47,80 para cada um dos proprietários. Era uma quantia tão irrisória que você nem precisava ter devolvido, mas você fez questão de fazer um demonstrativo, colocar no envelope e devolver. E o Shen comentou isso com a gente e todo mundo achou isso fantástico. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Quando a gente faz o nosso trabalho com muita dedicação, com honestidade, com transparência, com responsabilidade, os clientes vêm. Não tem como dar errado. Não tem como você dizer, olha, poxa vida, eu fiz tudo certinho e ele não me indicou. E outra coisa, indicação é a alma do negócio. O corretor, quando ele vê que você está fazendo o seu trabalho direito, e isso você vai conseguir mostrar para ele logo no seu primeiro trabalho, quando ele vê isso, ele se sente mais seguro. E aí, ele vai te indicar. Olha, vamos dar outro exemplo. Se você muda para uma cidade onde você não conhece ninguém, tá? Ou você conhece uma única pessoa lá, aí você foi e fez a sua mudança. Tudo que você precisar naquela cidade, você não vai perguntar para aquela pessoa que conhece melhor, para aquela pessoa que te inspira confiança? É a mesma coisa. E quando você fizer uma coisa correta, com transparência, com ética, olha no olho da pessoa. Presta atenção, sabe, na reação dela. Por quê? Porque hoje em dia, infelizmente, é muito difícil
a gente vê as pessoas cumprindo com aquilo que elas prometeram. A gente tem que levantar essa bandeira, a gente tem que fazer o nosso trabalho certo, a gente tem que falar para o cliente muito francamente. Eu tenho certeza que aquele senhor, com a experiência de vida dele, com uma posição social e financeira de quem venceu na vida, porque senão não teria feito 4 imóveis para ele, tá? Ele tinha patrimônio, ok? Eu tenho certeza que a hora que ele olhou para mim e viu a sinceridade, a ética, a retidão na minha fala, a segurança na minha fala, e isso qualquer um aqui pode ter. É só você ter certeza aqui dentro, com você mesmo, que você vai fazer a coisa certa. A hora que ele vê isso, ele te contrata. É fato. A hora que o corretor vê o teu brilho nos olhos, a sua faca na boca para começar a trabalhar, e vendo a sua força de vontade, ele vai te dar uma oportunidade. E essa questão dos 90% de desconto, fica aqui aquela dica para você. O ser humano adora as coisas de graça, gente. Isso daí acaba sendo uma tática de marketing. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu tô muito feliz de estar aqui. Me contem depois aí nos comentários o que vocês acharam. Me perguntem, coloquem aí nos comentários que assunto relevante vocês acham que eu poderia trazer aqui em relação à nossa área de atuação da construção civil, as dúvidas e tudo mais, tá? E se você quiser compartilhar esse material aqui que eu acabei de passar com alguém que você acha que vai fazer diferença para essa pessoa também, fica à vontade, compartilha, salva para ver depois, tá bom? E um beijo enorme para todo mundo. Tchau, tchau.